Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema. Foi um pouquinho complicado eu falar sobre ele. Eu pesquisei umas 2, 3 vezes, aí eu refiz a mensagem umas 2, 3 vezes. Mas eu creio que é isso que Deus quer falar e Ele vai me capacitar para poder estar aqui na frente passando para os irmãos. E a gente tem um tema ali que é espelho, espelho meu. Então quando eu falo assim, a gente lembra do filme lá, né? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais lindo do que eu, alguém mais belo do que eu. Só que nós vamos ver que no final da mensagem a nossa frase ela tem que ser diferente. E aí no final da mensagem eu falo a frase para a gente guardar. Aí. Então eu li aqui no começo sobre as pessoas que se exaltam demais, que elas serão humilhadas, e as que se humilham serão exaltadas. Se a gente olhar aqui no capítulo 23, se a gente ler um pouquinho mais para cima, aqui está falando, Jesus está dando uma exortação sobre seguir o que os fariseus ali faziam, né? Os mestres da lei faziam. Então ele falava aqui, no capítulo 23, no verso 3 em diante aqui, ele fala: portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam, oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir nos braços filactérios, mais largos que de costume, e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de Rabi. Ele dá sequência aqui, continuando com a exortação, mas podemos ver aqui que eram pessoas que gostavam de chamar atenção, gostavam de serem aplaudidas, de serem vistas. E aí que entra o ponto do que eu quero falar na noite de hoje. A gente vive numa sociedade que, infelizmente, a gente não pode se isolar do mundo, a gente vive no meio dele. E se a gente parar para observar as mídias sociais, redes sociais, propaganda, se a gente for olhar banners nas ruas, tudo que eles querem fazer é cultuar para a gente o nosso corpo. Então tudo que eles querem é que a gente tenha um corpo específico, que a gente tenha um cabelo específico, que a gente tenha um tipo de perfil específico. E nós temos que ter cuidado com isso. Eu não estou falando aqui que nós não podemos cuidar do nosso corpo, nós não podemos treinar, fazer uma atividade física, se alimentar bem. Isso sim, nós devemos fazer, mas nós devemos ter cuidado com uma questão chamada do narcisismo, né? E aí o que é o narcisismo? Então eu pesquisei lá, ele vem de um mito grego de Narciso. E ele foi um homem que ele morreu cultuando a sua própria beleza. E aí vem a questão do narcisismo. Então, resumindo, seria o amor e o culto ao nosso próprio corpo, né? Então esse narcisismo ele está presente na nossa sociedade. Todo canto que a gente vai ver, a gente vê que isso é imposto para a gente possa ver isso, para que isso venha influenciar a nossa forma de pensar, de agir, de falar, de se vestir, e a gente precisa ter um cuidado com isso. Então existe uma linha muito tênue entre eu cuidar do meu corpo e ter um amor próprio e eu idolatrar a ele. Então eu preciso saber que eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso saber que eu preciso cuidar da minha saúde. Mas quando isso se torna pecaminoso? Quando eu coloco isso como uma idolatria, como se fosse algo principal na minha vida, como se nada além de mim fosse mais importante, como se eu fosse o principal de tudo. Eu sou o cara perfeito, eu faço tudo bem, ninguém faz mais melhor do que eu. Então a gente precisa ter cuidado neste ponto da questão de cuidar do nosso corpo. Em 2 Samuel,
no capítulo 14, 24, do versículo 24 ao 16, fala sobre a história de Absalão. E aí, se a gente for observar aqui, falando um pouquinho sobre ele, fala que aqui, mas o rei disse que era para ele ir para casa, que não vira mais a presença. E assim Absalão foi para sua casa. E aí no versículo 25 diz: em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele cortava e o pesava. Eram 2,4 kg segundo o padrão do rei. E aí, a história de Absalão, resumindo ela bastante assim, ele utilizava dessa aparência dele, da sua boa forma, para se promover naquela época, e ele conseguiu a população, conseguiu ajuda popular para criar uma rebelião contra o seu próprio pai, que era o rei Davi. Então ele utilizava dessas aptidões para se promover, chegando a ir até contra o próprio pai, achando que ele era melhor do que o próprio pai. Então, e ele acabou fracassando na sua tentativa, e ele morreu como qualquer outro homem. Então tudo que ele achava que era bom, que ele era o perfeito, que ele não tinha nada de errado, ele tentou fazer algo que era desagradável e acabou como qualquer outro homem. Então nós precisamos ter esse cuidado, da linha tênue de cuidado e de idolatria. E aí, se nós observarmos aqui em Mateus capítulo 22, no verso 36 e o 39, até o 39, ali os fariseus, eles queriam armar como se fosse uma armadilha para Jesus ali, e perguntaram para ele, falaram: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Então Jesus ali, ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então a gente vê aqui o primeiro ponto, o amor. Todas as coisas que a gente faz, tudo que a gente primeiro é para Deus. Então tudo que a gente for fazer, se propor a fazer, o nosso amor primeiramente tem que ser para Deus, as nossas atitudes, as nossas escolhas. E o segundo ponto que ele diz é para amar o próximo como a si mesmo. E aí chega no segundo ponto da nossa mensagem, que é a questão do amor a si mesmo e do amor ao próximo. Então a gente deve ter um cuidado com a questão de idolatrar o nosso corpo, idolatrar a nossa aparência, mas a gente precisa também ter o cuidado para não deixar a nossa saúde, as nossas coisas de lado. Então, muitas vezes, como é que eu posso... Aqui Jesus fala para amar o próximo como a si mesmo. Então ele dá o entendimento de que ele acredita que nós nos amamos. Mas a gente já viu, talvez até um dos irmãos é assim, porque eu já fui muito assim, e acredito que a gente precisa melhorar nesse ponto. Você faz tudo para todo mundo, você ajuda todo mundo, você faz favores para todo mundo, e aí quando é para fazer para você mesmo, você não tira tempo, você não tira um dinheiro, você não tira um particular para você. Então você sempre faz tudo para todo mundo e você não faz nada para você. Então como é que você vai amar o próximo se você não ama você mesmo? Como é que você pode fazer alguma coisa para o próximo se você não faz para você mesmo? Então a gente precisa separar um tempo e cuidar de nós mesmos. Da mesma forma que nós temos que ter o cuidado para não ter o exagero, nós também não podemos deixar faltar. Esses dias eu estava conversando com o irmão e ele falou que ele estava assistindo um programa na Record.
daquelas pessoas que comem obsessivamente. Então ela come ali tem algum problema de ansiedade, ela vai lá e come. Aí ela tem algum problema de depressão, ela vai lá e come. Ela passa algum estresse, ela vai lá e come. É muito compulsivo. E aí uma pessoa ela precisava fazer uma cirurgia, só que para isso ela precisava perder 10 quilos. Aí passou um mês, ela voltou no médico. Quando ela voltou no médico, ao invés de ela perder 10 quilos, ela tinha ganhado mais 10. E aí o médico falou, é isso que você quer? E a pessoa falou, sim, é isso que eu quero. Então tá, daqui 3 meses você volta, você vai ter que ter perdido tanto de quilos para a gente poder fazer essa cirurgia. E aí passou os 3 meses e a pessoa voltou, ela tinha perdido. Mas qual que é o ponto que eu quero chegar nessa parte? Que nós precisamos ter a mente aberta para cuidar do nosso corpo. Só que aí o cuidado ele vai muito além de só falar que eu vou fazer tal coisa e não fazer. Eu preciso ir lá e cuidar mesmo do meu corpo. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso me amar. Igual as pessoas falam que eu não posso amar o outro só de falar. Então se eu falo que eu amo uma pessoa, isso é bom? Sim. Mas eu demonstrar que eu amo uma pessoa é melhor ainda. Então quando eu falo que eu amo o meu corpo, que eu preciso me cuidar, que ele é um templo do Espírito Santo, só falar não adianta. A gente precisa ir lá e fazer e cuidar do nosso corpo. Então a gente precisa ter o cuidado com essa questão também da saúde e do amor a nós mesmos para poder ter amor ao próximo. Então o ponto principal que eu queria da nossa mensagem, já concluindo ela, é que a primeira coisa que nós não podemos fazer é deixar que os padrões que são impostos, que o que as redes sociais, as mídias, as coisas na nossa frente são impostas, a gente não pode deixar que isso influencie na nossa forma de pensar e de agir e de fazer as coisas. Então eu não posso pensar que eu vou usar um tipo de roupa porque isso está na moda. Isso é legal. Até porque se a gente for parar para ver aquelas roupas que são bem caras, que estão na moda, são tudo roupas bem feias. Então não tem para que a gente querer ter essas coisas. Então eu tenho que me vestir bem, sim, porque até nos dado o conselho de que para vir para a casa do Senhor a gente precisa escolher a melhor roupa. A gente precisa se apresentar ao Senhor da melhor maneira possível. Mas aí que está o ponto. A gente precisa se apresentar ao Senhor, não é para as pessoas. Eu não posso vestir uma roupa ou fazer algo pensando em me aparecer para outra pessoa. Eu preciso fazer por mim, pela minha saúde, por amar a mim mesmo. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é a questão do amor ao próximo. Que eu preciso amar o próximo? Sim, eu preciso, mas eu preciso amar a mim mesmo também. Eu preciso cuidar de mim para eu poder fazer as outras coisas. Se eu não tiver com uma saúde boa, como é que eu vou poder trabalhar? Como é que eu vou poder me deslocar para vir até a igreja para adorar a Deus e agradecer a Ele pelas coisas que tem feito? Então, que nós possamos ter esse discernimento, entender o ponto que eu quis trazer. Não é falar para os irmãos que os irmãos aqui a gente está sendo dessa forma. É como se fosse um conselho para que nós não façamos isso, para que nós não deixamos que isso entre no nosso coração. E aí a frase no final ali, ela muda. Então, quando perguntarem, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Sim, Deus ele é perfeito, ele é o único. Existem pessoas que vão ter uma parte diferente de você, vão ser pessoas diferentes de você? Sim, mas nós precisamos nos reconhecer e nos amar de uma certa forma, sem ofender o próximo, mas sem idolatrar o nosso corpo também. Essa é a mensagem, eu agradeço a oportunidade e que os irmãos continuem orando pela minha vida, para que Deus venha me capacitar cada dia mais e que eu venha estudar mais e melhorar cada dia mais para poder estar aqui na frente também. Amém?